Então, também, quem não puder assistir agora online, pode assistir a gravação. Catarina, na nossa última aula, que não faz tanto tempo assim, na verdade, que foi quarta-feira, hoje eu estou aqui, inclusive, substituindo o professor Fábio, mas na quarta-feira eu comecei a falar com vocês sobre o continente africano. Falar sobre o continente africano é, é algo importante para a gente entender o contexto político, social, econômico e geopolítico, né, daquele continente e também não cair naquela cilada de falar ou acreditar que no continente africano só tem coisas negativas, só tem doenças, só tem guerras civis, só tem problemas, que não é só isso. Nós vamos falar aqui das riquezas naturais do continente africano, vamos falar de outros aspectos e também, claro, desses aspectos que são mais comuns de serem abordados quando nós falamos de continente africano. Mas aqui, quando nós estivermos falando sobre os conflitos, por exemplo, nós vamos entender a raiz deles e não simplesmente falar que existem conflitos, né? Falar que o continente africano, perdão, é uma área, é um continente conflituoso. Isso é muito raso, isso é muito básico. O que nós precisamos é entender a raiz dessas guerras civis, é entender a origem desses problemas sociais existentes no continente africano. E aí, para entender isso, na aula passada, eu comecei a falar com vocês sobre um processo que aconteceu no continente africano, assim como também na Ásia, no século XIX, que ficou conhecido como neocolonialismo. Nos livros de história, esse momento, né, de neocolonialismo no século XIX, ele faz parte do contexto de imperialismo. O que foi imperialismo? Foi essa busca das potências, principalmente as potências europeias, que estavam visando acelerar, intensificar o seu processo industrial. Então, para que esses países europeus conseguissem intensificar, acelerar o seu processo de modernização industrial, ou então passar a ter indústrias, eles buscavam mão de obra, buscavam matéria-prima, tudo bem? E não importava a forma que eles iriam conseguir esses recursos. Então, nós temos muitos e muitos exemplos de como ações imperialistas devastaram vários e vários países. Então, nós temos potências como Itália, Portugal, Holanda, Bélgica, Grã-Bretanha, França. Eu poderia citar outros tantos, que são exemplos de países que exerceram atividades ou ações imperialistas sobre novas áreas, justamente para atender a sua demanda industrial. Ponto. Falei disso na semana passada. Além disso, desse processo de neocolonialismo que eu falei com vocês, que aconteceu no século XIX, tanto na África, né, que é o que nos importa aqui nesse momento, mas que também aconteceu na Ásia, eu falei que um dos desdobramentos, uma das consequências desse imperialismo barra neocolonialismo que aconteceu sobre o continente africano, nós tivemos uma reunião dos países europeus envolvidos nessa empreitada imperialista, na qual esse encontro, nessa reunião de países europeus, ficou conhecida como Conferência de Berlim. Esse material que eu uso aqui para explicar os conteúdos para vocês chama esse encontro de Congresso de Berlim, mas é muito mais comum ser chamado de conferência, tá? Conferência de Berlim. O que foi essa Conferência de Berlim? Foi um encontro entre as potências europeias que aconteceu em 1885, no qual essas potências europeias partilharam a África. Elas fizeram a partilha da África. O que foi a partilha da África? Tem um mapa, deixa eu ampliar esse mapa aqui, que mostra exatamente o que foi essa partilha da África. Em outras palavras, Catarina, a partilha da África foi pegar o território africano, pegar todo o continente africano, tudo bem? E entre si, essas potências imperialistas europeias dividiram seus domínios. Como assim? Cada país imperialista, cada potência imperialista europeia abocanhou um pedaço do continente africano, dominou uma parte do continente africano, exercendo domínio, exercendo exploração, ok? Então, aqui está bem indicado, né? Quais países africanos foram ocupados, né? Pelos franceses, pelos ingleses, pelos alemães, portugueses, belgas. Aí a gente entende o porquê existem países, como o caso de Angola, né, na África, que fala português.
Algumas, assim, normalmente criança, né? Quando eu falo sobre esse conteúdo lá no sexto não, no oitavo ano, né? Que são, né, os alunos menores e tal, eles acham estranho. Nossa, Hanna, dentro do continente africano tem pessoas que falam português? Sim, porque foram colônias portuguesas, tudo bem? Foram neocolônias portuguesas, ok? Então aqui nós estamos vendo claramente essa divisão, essa regionalização do continente para cada uma dessas potências imperialistas europeias. E aí a consequência, deixa eu só ver aqui o chat. Toda essa área é a África. Ainda é. Toda essa área é o continente africano. Tudo bem? Aí nós temos aqui sendo mostrados os países que compõem o continente africano. Tá? Só que repare, Catarina, ao lado nós temos um mapa que mostra as etnias africanas. Esse mapa, particularmente, eu tô achando ele bem claro, né? Dá até um cômodo assim nas vistas para ficar olhando para ele, que ele é muito claro. Mas esse mapa, ele está nos mostrando a diversidade étnica na África. O que é diversidade étnica, Hanna? Eu explico. Quando nós falamos em diversidade étnicas, nós estamos falando na diversidade de povos. Nós estamos falando em diversidade de culturas. Então, olha a situação. Olha a quantidade de etnias, de grupos culturalmente distintos, socialmente distintos, politicamente distintos haviam no continente africano. Cada uma essas áreas delimitadas são etnias diferentes. Agora compare a quantidade de etnias que existiam, que haviam no continente africano, com o mapa anterior, com a partilha da África. Repare que o número de países criados, né, de domínios definidos pelas potências europeias, elas eram muito menores do que a quantidade de etnias que haviam. Sabe por quê? Vou explicar isso fazendo um desenho. Logo eu, que sou péssima em desenhar, mas eu vou me arriscar. Deixa eu só abrir aqui o quadro. Cadê? Whiteboard. Deixa eu abrir aqui. Pronto. O que aconteceu, Catarina, foi a seguinte situação. Imagina que você tinha uma etnia chamada quadrado. Não repare meu quadrado, tá? Esse é o meu quadrado. Esse é o meu quadrado, tudo bem? Então você tinha ali no continente africano uma etnia chamada quadrado, tudo bem? E ao lado, deixa eu só mudar de cor. E ao lado dessa etnia, né? Ao lado, quando eu digo espacialmente falando, né? Logo ao lado, você tinha uma etnia chamada etnia círculo. Eu poderia colocar um pouquinho mais colado, mas tudo bem. Vamos deixar assim. Então, de um lado, etnia quadrado, outro lado, etnia círculo. Vamos imaginar, Catarina, que a etnia quadrado era uma etnia em que as mulheres possuíam o comando ali daquela sociedade, os hábitos alimentares eram baseados em vegetais, a forma de vestimenta era uma forma de vestimenta livre, cada um escolhia o que queria usar. Tudo bem? Estou dando exemplos bem simples. Agora, nessa etnia círculo, né? Já era totalmente diferente. Aqui o domínio dos homens era muito maior, os alimentos, né? Havia ali o predomínio das refeições sendo feitas a partir de carne animal. Então, olha as diferenças culturais existentes entre essas duas etnias. Agora imagine, olha a situação que pode ter acontecido. Agora vamos mudar de outra cor aqui. Pronto. Essas duas etnias, que cada uma vivia no seu canto, cada uma no seu espaço, cada uma no seu território, para usar aí um conceito geográfico, né? Cada uma dessas etnias tinha o seu próprio território. A partir do século XIX, com esse movimento imperialista, esses dois grupos ficam juntos em um mesmo país dominado por exemplo, pela França. Agora, lembre das características. No quadrado, as mulheres como líderes. No círculo, os homens como líderes.
A base alimentícia da etnia quadrado, vegetais. Base alimentícia da etnia círculo, animais. Tudo bem? Forma de se vestir da etnia quadrado, forma livre. Forma de se vestir da etnia círculo, mais restrita. Agora, perceba, são características diferentes que, quando nós juntamos essas duas etnias em um mesmo território, aí imagine a situação. Temos que eleger um governante, um presidente, um governante de forma geral, um político. Claro que a etnia quadrado vai querer eleger alguém da sua própria etnia, né? Para ver os seus interesses sendo defendidos. Mas a etnia círculo também vai querer se ver representada ali pelo seu governante. O que vai acontecer aqui, Catarina? Você consegue imaginar já qual é o problema que nós vamos ter? Esse cenário aqui vai originar o quê? Perfeito, Catarina. No bom português, no português claro, treta, confusão, guerra. É isso. Então a gente começa a entender as origens das guerras civis existentes na África, de forma geral, os conflitos, né? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, tudo isso que eu falei agora há pouco, eu já tinha falado com vocês na aula passada, mas eu relembrei porque é importante, para que nós venhamos entender os conflitos existentes no continente africano. Deixa eu só mudar aqui, voltar para o livro, deixar essa minha obra de arte belíssima de lado. E aí, falando um pouquinho sobre os conflitos, Catarina, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu mudar novamente a tela. Hoje eu tô compartilhante. Tô compartilhando todas as telas. Calma aí. Eu tenho que mudar aqui. Pronto, acho que vocês estão vendo, você está vendo o que eu estou vendo aqui, né? Eu deixei aqui o pôster de um filme que é bem conhecido. Ele é um filme de 2004, não é tão recente assim, mas é um filme que nos faz entender um dos principais conflitos que aconteceram no continente africano, que foi o conflito em Ruanda entre duas etnias, já que nós falamos aí de etnias, né? Entre duas etnias totalmente distintas. Os Hutus e os Tutsis. Vou repetir, etnia Hutu, Hutu com H, tá? H-U-T-U-S, Hutus, ou os Tutsis, T-U-T-S-U-S, Tutsis, ou melhor, faltou o I no final, né? Tutsis, Hutus e Tutsis. Esse conflito, Catarina, existiu no continente africano, né, mais especificamente em Ruanda, da década de 90, né, de 1990 até 1994. Essas duas etnias, Catarina, ao entrar em guerra civil nesse período aí de 4 anos, esse conflito acabou gerando inúmeras mortes. Inúmeras. Esse filme eu já vi há muito tempo atrás, mas eu não consegui ver ele de novo, só para você ter uma ideia. Porque ele é muito, assim, mostra de fato assim, qual foi a situação ali em Ruanda e que não foi nada bonita. Sobre esse conflito, eu até deixei aqui aberto o site para que nós venhamos ler rapidinho o que foi, ou quais foram as causas desse embate, né, dessa disputa entre essas duas etnias. Então, olha o que diz aqui, ó. Ocorrida entre 1990 e 94, a guerra civil em Ruanda começou quando tropas formadas por Tutsis e Hutus moderados, refugiados em Uganda, iniciaram ataques contra o governo de Juvenal, não vou repetir o sobrenome dele, né, que não é nada fácil, mas contra o governo do Juvenal, blá, 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 blá. Esse conflito tomou proporções de genocídio étnico quando Hutus organizaram milícias e realizaram ataques contra os Tutsis, o que resultou na morte de 800 mil pessoas. Olha a situação, Catarina. Essas duas etnias tinham se juntado para lutar contra um determinado governo que dominava ali Ruanda, né? Só que na geopolítica, né, dentro da questão conflituosa do mundo, né, dentro das questões étnicas do mundo, em algum momento, dois grupos podem se aliar para defender um interesse comum, mas podem, no momento seguinte, se distanciar para defender interesses próprios. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, que eu achei muito bacana. Dois grupos, quando nós falamos em disputas políticas, dois grupos
que são totalmente opostos podem se unir para defender um interesse comum e no minuto seguinte podem se distanciar para lutar por interesses próprios. E foi isso que aconteceu entre os Hutus e os Tutsis. Eles se uniram para derrubar esse governo em Ruanda, mas se distanciaram por conta daquela situação que eu expliquei quando eu estava desenhando ali naquele quadro branco, né? Quando eu falei que cada etnia vai querer ter o seu próprio representante político. Normalmente, essas etnias elas não aceitam ser representadas pelo governante da outra etnia, tudo bem? E aí, claro, causou mortes, né? Conflitos civis gerando morte. E ele segue dizendo o seguinte: Ruanda é um pequeno país localizado na África Centro-Oriental e é habitado há muito tempo por 3 etnias: Hutus e Tutsis, que representam a grande parcela da população, e os Tawa, representantes de uma minoria no país. A rivalidade existente entre Tutsis e Hutus remonta a uma Ruanda de antes da colonização, mas foi durante, olha só o que ele fala, foi durante o período de dominação dos colonizadores que essa hostilidade acentuou-se. Apesar disso, o Tutsis e Hutus partilham em geral da mesma cultura, possuem tradições similares e falam do mesmo idioma. Os Hutus e os Tutsis são uma exceção nessa questão de diferença cultural, né? Como está dito aqui, eles têm similaridade, mas apesar disso trata-se de etnias distintas. E aí, conflito, né? Ainda na formação do reino de Ruanda, no século XVIII, houve o surgimento dessa rivalidade entre os Tutsis e os Hutus. Naquele momento, o governo do país estava nas mãos de um rei Tutsis. Então, a gente já consegue imaginar que os Hutus não estavam muito felizes, não, né? E a elite econômica do país estava majoritariamente, ou era majoritariamente, composta por Tutsis, criadores de gado. Nessa época, inclusive, a palavra Tutsis tornou-se sinônimo de elite política e econômica do país. Mas com o processo de neocolonialismo, a rivalidade entre os dois grupos cresceu consideravelmente. Os primeiros colonizadores que se estabeleceram na região foram os alemães. Então, os alemães que dominaram essa região ao final do século XIX. O domínio dos alemães sobre Ruanda aconteceu em parceria com os Tutsis, que ocupavam os principais cargos da administração colonial e gozavam de uma série de privilégios. E ele continua explicando aqui, Catarina, eu não vou avançar muito, só para a gente não perder tanto tempo, e eu aqui só lendo, mas ele vai explicando até o final aí o fim desse conflito, né? E qual foi o impacto disso para o continente africano. Então aqui a gente já conseguiu ter mais ou menos uma ideia dessa raiz, essa origem desse conflito existente em Ruanda do período de 1990 a 1990 a 1994, ok? E por fim, eu deixei aqui aberto um arquivo que eu nem separei porque eu estava preparando a aula de vocês, não. Na verdade, pela internet, aí esses dias, dando uma olhada nas notícias e tudo mais, e um dos sites que eu gosto muito de entrar é o site de um jornal francês, mas que ele tem a versão desse jornal para o Brasil, que é o Le Monde Diplomatique, e vários professores sempre indicam os alunos lerem esse jornal aqui, o portal, esse site, né? Porque tem notícias muito importantes, tem textos muito bacanas, inclusive muitos desses aparecem nos vestibulares, né? Então, esse arquivo aqui eu estava lendo, essa matéria, esse texto, eu estava lendo alguns dias atrás e eu lembrei dele hoje, por isso que eu me atrasei um pouco para a aula, porque eu lembrei, eu estava aqui já ligando aqui o computador para entrar na aula, e eu lembrei desse texto, eu falei, não, eu vou compartilhar com eles porque é muito interessante. Esse texto aqui, ele é meio grandinho, né? Não é uma leitura de 2 minutos, mas eu acho que vale a pena depois vocês lerem. Vou enviar aqui o link no chat, que fala quais são as impressões de um africano em relação a um determinado conflito. Tudo bem? Então, ele é bem interessante. O título do texto é o seguinte: é o professor, deixem-no passar. Memórias e sonhos de um congolês. Ele fala basicamente, é um africano aqui que escreve esse texto, e ele fala aqui do conflito social que existe entre os congoleses e os ruandeses. Então, é bem interessante de se ler, assim, eu recomendo muito, quando vocês tiverem um tempinho de bobeira aí pelo celular, vocês deem uma olhada, deem uma lida, porque realmente é muito bacana esse texto, vale a pena. Eu vou enviar aqui o link.
para caso depois vocês queiram ler. Salva aí nos favoritos, tudo bem? E aí nós vamos avançar um pouquinho. Deixa eu mudar de página. Opa. Obrigada, Catarina. Muito obrigada. E aí, essa dominação, né, das potências europeias sobre o continente africano, além de gerar conflitos, gerou também uma questão produtiva que perdura na África até hoje. Na aula passada, eu cheguei a comentar com vocês o seguinte: eu comentei que na lógica produtiva do mundo, que é chamada de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, o papel que coube aos países africanos foi o de produzir ou fornecer matérias-primas. Tudo bem? Não sei se vocês lembram disso. Eu, inclusive, quando eu explicava na nossa aula sobre globalização, há muito tempo atrás, eu expliquei para vocês o que é essa DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho. Mas eu relembrei isso na aula passada, na verdade. O que é a DIT, turma? DIT, Divisão Internacional do Trabalho, é a divisão produtiva do mundo. Ou seja, para que nem todos os países produzam a mesma coisa, há, de certa forma, não existe um documento, não existe nenhuma regra para isso, mas, de certa forma, cada país exerce uma função produtiva. Ou seja, nós temos países que produzem bens industriais super tecnológicos, como a Alemanha, como China, hoje em dia tem investido muito na sua produção de bens industriais mais tecnológicos, né, com mais tecnologia. Nós temos vários exemplos de países que são considerados países de produção de bens industriais tecnológicos. Nós temos aqueles países que têm indústrias mais rudimentares, né, que produzem bens industriais, mas não tão modernos como esses países que eu citei. E, por outro lado, nós temos os países que fornecem matérias-primas. Que matérias-primas são essas, Hanna? Basicamente, turma, hoje em dia, no contexto atual, as principais matérias-primas fornecidas por esses países, como, por exemplo, os países do continente africano, são os minérios, turma. Falar em industrialização sem pensar na necessidade de minérios, não tem como, tudo bem? Porque os minérios, eles são necessários para a produção, por exemplo, dos maquinários industriais. Ok? Eu estava há pouco tempo, algumas semanas atrás, eu estava falando com o primeiro ano, eu fiquei umas 2 ou 3 aulas falando com eles sobre justamente isso, os minérios, né? A exploração mineral no Brasil. O Brasil também, tá? O Brasil, inclusive, é um grande fornecedor de ferro, que é um minério muito importante. Quando nós ouvimos aí falar em rompimento da barragem de Brumadinho, de Mariana, tudo isso, esses problemas ambientais que aconteceram no Brasil, que eu acabei de citar, mostram o quanto o Brasil explora o ferro no seu território, né? O minério de ferro. Então, tanto o Brasil é grande fornecedor de minério de ferro, assim como nós temos vários outros países que também são fornecedores dessa matéria-prima mineral, né? Que são esses minérios que eu acabei de citar. Ferro, nós temos o cobre, nós temos, enfim, uma série de minérios que são muito importantes para que os demais países consigam se industrializar. Só que, turma, se nós compararmos um produto industrial de elevada tecnologia e a comercialização de minérios, o país que vende produtos industriais de alta tecnologia consegue muito mais dinheiro do que o país que fornece apenas matéria-prima mineral. Porque se nós compararmos o valor desses dois produtos, o produto industrial de alta tecnologia vale muito mais do que o minério. Tudo bem? Então aí a gente começa a entender o porquê, economicamente, alguns países africanos ainda não alcançaram o nível de alguns países mais desenvolvidos, por conta justamente da sua economia ser voltada, ser pautada na exploração de minérios, que comparativamente com o valor, se nós compararmos o valor desses minérios com o valor desses bens industriais de alta tecnologia, eles são muito mais baratos. Então, quando um país africano ele comercializa os seus minérios,
ele, apesar de às vezes comercializar muito minério, ele ainda não consegue dinheiro ou capital suficiente para investir no seu próprio país, ok? Além dessa exploração mineral, né, houve também a implementação do sistema de plantation no continente africano. O que foi o sistema de plantation, turma? O sistema de plantation é um sistema produtivo agrícola. Não sei se se recordam quais são as características desse sistema. Basicamente, o plantation ele se baseia na monocultura, ou seja, cultivo de apenas um gênero agrícola, utilização de latifúndios, né, grandes extensões de terra, e a produção ela é voltada para exportação. Então, se produz já pensando em exportar. Percebam, turma, que tanto a agricultura voltada para o mercado externo, quanto a mineração sendo fundamental, né, esses minérios no continente africano, sendo voltados também para exportação, percebo que o continente africano ele acaba funcionando como um fornecedor de matérias-primas, sejam matérias-primas minerais, sejam matérias-primas agrícolas. Em outras palavras, o papel do continente africano dentro da DIT é ser fornecedor de matéria-prima, ok? Tudo isso, tanto essa ideia de fornecer matéria-prima mineral quanto fornecer matéria-prima agrícola, é uma construção que vem desse período neocolonial. Porque quando as potências europeias dominaram o continente africano, elas não estavam ali com aquela ideia do fardo do homem branco, como nós falamos na aula passada, com aquela ideia de, não, eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer vocês, africanos, avançarem enquanto sociedade. Não, tá? Na verdade, essa ocupação europeia tinha por objetivo explorar aquela área para atender a demanda industrial, que foi o que eu falei lá no início da nossa aula de hoje. Lembra que o movimento imperialista foi um movimento que as potências europeias empreenderam, né, construíram para que eles alcançassem o avanço da sua produção industrial, já que eles saíam dos seus países em busca tanto de mão de obra quanto de matérias-primas. Então, o continente africano, para eles, foi o paraíso, porque a questão geológica e geomorfológica do continente africano apresentou ali, para esses europeus, uma grande quantidade de matéria-prima mineral, uma grande riqueza mineral, e também solos férteis para o cultivo agrícola. Então, eles estavam ali no paraíso, né? O paraíso no sentido de ser uma área que para eles era ideal para ser explorada, porque o retorno seria ótimo. Menina, está tranquilo até aí? Senão, vou falando. Tá tudo bem até aí? Sim, não, Manu falou, sim. Ok, então. Catarina falou, tá. Então, ótimo. Bom, falta poucos minutos, na verdade, falta 2 minutos já sendo sinalizado aqui para mim. Eu vou passar um pouquinho, vou até dar mais 4 minutinhos aqui de aula para compensar meu atraso, né? E aí, falando sobre essa questão dessa exploração no continente africano, turma, houve um momento em que as potências europeias conseguiram se libertar desse domínio. Por exemplo, hoje em dia, nós temos países africanos independentes. Eles alcançaram a sua independência. Mas até a independência dos países africanos, ela não aconteceu de forma natural. Ela também teve interferência de outros países. Como assim interferência de outros países? Então, desde lá do século XIX, os países africanos estavam ali sendo dominados pelas potências imperialistas europeias. Porém, nós tivemos um conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 1945. Nesse período, turma, essas potências europeias que estavam envolvidas nesse conflito, conhecido como Segunda Guerra Mundial, elas estavam devastadas. Elas acabaram sentindo o impacto desse conflito. Por quê? Entrar em guerra turma, é algo muito custoso. Custa vidas humanas, custa investimento em armamento, tudo bem?
Então, as potências europeias que se envolveram no conflito da Segunda Guerra Mundial, elas estavam fragilizadas, porque o foco delas estava em resolver o conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial. Todos os seus esforços, todas as suas atenções se voltaram para esse conflito. Então, o domínio sobre as potências europeias, sobre os países africanos, acabou sendo deixado um pouco de lado. Nessa situação, nesse contexto, vários grupos sociais africanos, várias etnias africanas perceberam que era o momento ideal para que eles alcançassem a sua independência, para que eles se livrassem de vez do domínio europeu. Porque eles pensavam o seguinte: caramba, olhei aqui e ó, tem poucos europeus aqui nos dominando, hein? Porque agora a atenção deles, o esforço político deles, o investimento econômico deles estão todos na guerra. Então, agora é o momento ideal de nós buscarmos a nossa independência. E isso de fato aconteceu, tá bom, turma? Principalmente na década de 50, grande parte dos países africanos conseguiram a sua independência. Por quê? De que forma? Porque apesar das potências europeias estarem enfraquecidas por conta da Segunda Guerra Mundial, de certa forma elas ainda exerciam domínio sobre as suas colônias na África. Só que vários países africanos receberam apoio, por exemplo, dos Estados Unidos para conseguirem se tornar independentes. Mas os Estados Unidos não ajudou porque ele era bonzinho, não, tá? Ele ajudou porque no final da Segunda Guerra Mundial nós tivemos o início do quê? Da Guerra Fria. Tudo bem? Então, qual era a sacada dos Estados Unidos? Bom, eu vou ajudar esses países africanos a ficarem independentes, porque assim eles se tornam os meus aliados eles se tornam os meus aliados nessa Guerra Fria. Tudo bem? Então, o que contribuiu, os aspectos, as situações que contribuíram para a independência dos países africanos na década de 50 foi o enfraquecimento das potências europeias por conta da Segunda Guerra Mundial e a emergência ali do conflito da Guerra Fria, com tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética buscando aliados, e para ter seus aliados ali no continente africano, eles ajudaram ali nesse processo de independência. Como que eles ajudaram? Fornecendo armamento, por exemplo, tá bem? Então, sobre isso é falado aqui nessa página aqui ao lado, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês, tá? Então, diz o seguinte, deixa eu ir um pouquinho mais para o lado, aqui. A presença europeia na África perdurou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a nova ordem erigida após 1945 e o surgimento das organizações das Nações Unidas, a ONU, os domínios coloniais começaram a ruir, pelo fato de, nesse momento, as antigas potências coloniais estarem enfraquecidas. As jovens nações que emergiram, porém, saíam da condição de colônia para de país dependente e acabaram se endividando. Isso é muito interessante que ele fala no final, porque quando a gente fala assim, o país africano se tornou independente, nós temos a ideia de que, nossa, agora aquele país vai conseguir se ver livre, não vai precisar de mais ninguém para organizar ele politicamente, socialmente, ajudar ele economicamente. Muito pelo contrário, tá, turma? Apesar de terem se tornado politicamente independentes, vários países africanos continuaram dependentes economicamente. Lembra que eu expliquei sobre a DIT? Que os países africanos, a grande maioria, é fornecedor de matérias-primas? Então, o que esses países comercializam, né? A quantidade de minérios e de produtos agrícolas que esses países africanos comercializam, em alguns casos, não é o suficiente para aquele país se manter, ok? Então, eles ainda são economicamente dependentes de alguns países, ok? Hoje em dia, só para vocês terem essa informação já, a China é um dos principais países que investem, que concedem empréstimos para os países africanos. Numa próxima aula eu posso explicar qual é o interesse por trás, tá? Porque a China não é boba. Só você pensar o seguinte, a China, ela quer alcançar a posição de maior economia do mundo, tá ali disputando com os Estados Unidos. Qualquer país, para conseguir ter essa posição de grande potência econômica, precisa cada vez mais modernizar as suas indústrias, investir nas suas indústrias. Mas para ter indústria, você precisa de matéria-prima. Olha a sacada da China. A China não é boba. Ela está fornecendo empréstimos para os países africanos, mas com interesse nas matérias-primas.
tá bom? Então, a gente precisa ter essa maldade no olhar sobre a política do mundo. E ele continua dizendo o seguinte: após conquistar a independência, a partir dos anos 50, boa parte dos líderes que ascenderam ao poder selou acordos com o antigo colonizador, como foi o caso, por exemplo, do antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, onde a ditadura de Joseph Désiré Mobutu sempre esteve atrelada aos interesses das grandes multinacionais da mineração. Quando caiu, em 97, sua fortuna pessoal era avaliada em mais de 5 bilhões de dólares depositada no exterior. Mobutu manteve por anos o controle das jazidas de diamante no país, as maiores reservas mundiais. À medida que enriquecia, porém, o povo mergulhava na miséria. Então ele está falando aqui que, ok, países africanos independentes, mas ele está falando aqui que isso também não representou o paraíso, né? Opa, agora estamos independentes, é tudo resolvido. Não. Ele está falando aí de casos de corrupção, ele fala aí da questão de independência política, mas ainda dependência econômica, ok? Turma, eu vou fazer a pausa por aqui, para que na aula que vem nós venhamos continuar esse conteúdo falando sobre o continente da África, que tem bastante coisa para nós falarmos ainda, ok? Meninas, dúvidas? Falem comigo. Sim, não? Não? Show! Meus amores, um beijo para vocês. Bom final de semana, bom feriadinho. E a gente se encontra na quarta-feira que vem. Não esqueçam, tá? De dar uma lidinha nesse texto que a Catarina enviou lá no grupo e que eu coloquei aqui no chat, tá bom? Beijo para vocês.